Quem nos faz companhia aqui no estúdio a partir de agora é o Clóvis Borges, que é diretor da SPVS, uma organização que trabalha pela defesa do meio ambiente em todo o Brasil há quase 40 anos, especialmente aqui no Paraná. E ele veio conversar com a gente sobre as mudanças climáticas e o impacto disso, né, em questão dos desastres naturais que nós temos presenciado, principalmente aqui no Brasil. Bom dia, Clóvis. Obrigada pela presença. Bom dia, Esther. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. É um prazer te receber aqui, né? Quem acompanha um pouquinho de notícias do meio ambiente sabe da sua contribuição para essa agenda tão importante para todos nós, né? Para toda a humanidade. E você sabe que a gente conversa aqui com ouvintes de todo o estado do Paraná, até sul de São Paulo, norte de Santa Catarina. E eu queria que você começasse explicando o que é esse PVS, em quais regiões do estado do Paraná ela atua hoje. A SPVS, ela foi criada aqui em Curitiba em 1984 por um grupo de pessoas que estavam recém-formadas e queriam insistir na expectativa de trabalhar com conservação da natureza. Naquela época, um campo quase inexistente, né? Seja no setor público, seja a partir de iniciativa privada. E a gente teve que ser muito cabeça dura naquela época para além de criar uma instituição, perseguir, né? Na verdade, estava criando espaço, a gente teve que abrir espaço para poder trabalhar nessa área. E a expectativa original era que haveria muitas demandas que os órgãos públicos, as empresas, nos atenderiam, né, com muito interesse, porque finalmente aparece uma instância que estaria disposta a trabalhar nessa área. Mas não foi o que aconteceu. Ainda, até hoje, é muito difícil você conseguir uma dinâmica, né, de atividades que sejam suficientes nessa área, apesar da sua importância. Então, apesar de terem sido já 40 anos, a avaliação que eu faço é de que nós temos grande parte da nossa tarefa ainda a ser cumprida, em especial convencer a própria sociedade da importância da conservação. O foco do nosso trabalho tem sido a região costeira do Paraná, principalmente porque acabamos constituindo reservas lá. Nós tivemos uma oportunidade de desenvolver projetos que criaram reservas próprias, reservas naturais, mas o Planalto é muito importante por causa da situação crítica da floresta com araucária e dos campos naturais, que praticamente desapareceram do nosso território. Então, a SPVS tem uma atenção especial para esse tema, em busca aí de uma convergência, né? Reconhecendo a importância do poder público em políticas voltadas à conservação, que precisam ser reforçadas e não enfraquecidas, e da importância hoje do setor privado, né? A sociedade como um todo, em especial as corporações, entenderem que a conservação da natureza faz parte dos negócios. Senão os negócios vão ter problema e a qualidade de vida vai ter problema, como a gente já vem experimentando. Ótima provocação. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso dos negócios, quero que você fale. Mas uma boa notícia é que uma parte aí do que você disse, que é convencer a sociedade, a gente pode colaborar hoje aqui. Vamos conversar com os ouvintes, né, e explicar melhor isso. Qual é o motivo do Clóvis estar aqui, especialmente hoje? É que 2022 vem repetindo um histórico de desastres naturais que a gente tem visto acontecer, principalmente no início dos últimos anos, né? Só esse ano a gente já viu estragos grandes com vítimas e prejuízos na Bahia, em São Paulo, agora em Petrópolis, uma situação muito crítica lá no Rio de Janeiro, na região serrana. E aí a gente vê com muita frequência a expressão, nós da imprensa mesmo usamos, né? Desastres ambientais, estragos provocados pelas fortes chuvas. E isso dá a impressão que é tudo mão da natureza, que não poderia ser evitado, essas tristes notícias, nem pelo poder público, nem pelo cidadão, enfim. Isso não é verdade, né, Clóvis? O que o ser humano fez com a natureza e agora a gente está pagando essa conta? A abordagem está muito precisa, Esther. O que acontece é que nós temos dois tipos de desastres, entre aspas, né? Que são, na verdade, consequências do mau uso do nosso território, em grande parte. Nós temos agora um fenômeno adicional, que são as mudanças climáticas, que acarretam um incremento nessas ocorrências. A mudança climática significa, sobretudo,
uma maior frequência e uma maior intensidade dessas ocorrências. Mas os dois tipos de desastres são aquele silencioso, por exemplo, o desmatamento diário de áreas naturais que ninguém percebe, né? A não ser quem está exatamente no ponto em que isso está ocorrendo, mas a sociedade em geral não percebe que no Paraná nós continuamos a perder nossas áreas naturais e isso vai a cada dia gerando um efeito mais amplo, ou aqueles desastres agudos, como o que aconteceu agora em Petrópolis, em que de um momento para outro uma área que foi escolhida para habitação, muitas vezes por falta de alternativa, por falta de políticas públicas, desaba, é destruída em poucos segundos, inclusive com perdas de vidas muito significativas, né? Um número grande de pessoas que acabam perdendo a vida numa situação que é previsível. E, então, tanto esse desastre silencioso que ninguém vê, que acontece todo dia, como esses agudos, eles são em grande parte previsíveis em função da nossa predisposição em usar o nosso território de uma forma equivocada. E esse equivocado que eu me refiro, muitas vezes por fatores de ganância, por fatores de usar demais, né, de não respeitar limites, e a outra por falta realmente de políticas públicas que deem espaço e façam os investimentos necessários para acomodação de populações em áreas adequadas. Nós temos aqui em Curitiba, não o problema como aconteceu em Petrópolis, por causa do nosso relevo, mas nós temos centenas de áreas que foram invadidas de forma inadequada e que hoje incrementam a nossa crise hídrica, porque essas áreas eram áreas de manancial, áreas em que você tem produção de água, né, e que agora são degradadas e estão sendo usadas para espaços urbanos que foram forçosamente ocupados, né, ilegalmente ocupados, e isso acarreta danos. A relação entre aproveitar uma oportunidade agora e pagar o prejuízo depois é quase a regra do jogo, né? A gente passa dos limites agora e um pouquinho mais na frente a gente paga o prejuízo. O interessante desse prejuízo é que geralmente são grupos pequenos que se oportunizam, por exemplo, quem desmata tem um benefício do desmatamento, mas as consequências são coletivizadas, né? Todo mundo paga o prejuízo. E isso tem sido regra do jogo da sociedade global. Né? Esse todo mundo é literal mesmo, né? Todo mundo. O que acontece aqui reflete do outro lado do planeta, né? O exemplo do desmatamento na Amazônia, né? Não é à toa que a gente está tendo problemas de crise hídrica, né? Nós temos um problema de crise hídrica decorrente da degradação local. Uhum. E acho que todos os ouvintes já ouviram falar, então, dessa dependência que a região sul e sudeste do Brasil tem desses fluxos de umidade. Os rios voadores que vêm da Amazônia. É interessante que a geografia da América do Sul, a oeste, tem os Andes, né? E os Andes são uma barreira para que essa umidade consiga circular migrar para o sul. Uhum. Né? Então é como se fosse uma serra do mar 2, 3 vezes mais alta, que segura as nuvens que vêm da Amazônia numa grande quantidade, e essas nuvens descem para o sul e fazem com que a gente tenha áreas muito produtivas aqui que enriqueceram a nossa sociedade a partir de um uso. E aí voltamos ao problema local, de um uso exacerbado do território. Né? Nós temos uma agricultura pujante, mas um setor que não respeita as regras do jogo. O Código Florestal é uma tese criada, é uma lei, mas ela não foi seguida de uma forma adequada. Então, não só o desmatamento que acarreta uma fragilização dos rios voadores, mas o que nós destruímos a mais do que deveríamos aqui no Sul acarreta uma série de problemas. A principal, que eu acho que é mais relevante,
é que a crise hídrica atual, isso foi uma fala do secretário da Agricultura do Paraná, gerou uma quebra de 1/3 da produção agrícola, o que é inaceitável, né? Você imaginar que um acidente climático gere um prejuízo dessa magnitude, mas isso é consequência de um incremento do prejuízo por falta de resiliência. As áreas naturais de cada propriedade que deveriam existir, em boa parte não existem, elas provêm água, são produtoras de água. Então, se você destrói toda a sua propriedade para exercer a atividade de agricultura, essa fração que deveria existir de pelo menos 20% vai fazer falta. É o famoso tiro no pé. É um tiro no pé, é um misto de ganância e falta de inteligência estratégica, na verdade. Mas isso do que eu vejo ao longo de tantos anos, isso é uma regra. Não é uma exceção. Isso é o comportamento que vem sendo, inclusive, reiterado. E nós estamos vivendo uma fase bastante frágil na sociedade do enfraquecimento da legislação e de enfraquecimento do controle. Você imagine, não precisamos falar só dos problemas do Paraná, mas imagine como uma sociedade aceita você ter garimpo em terra indígena, envenenando pessoas e gerando um produto que é escoado sem pagamento de impostos. Totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Como é que nós aceitamos isso de uma forma passiva? E como é que nós temos governos que apoiam esse tipo de atividade? Acho que boa parte dessa aceitação vem da falta de informação, né? E também uma distorção muito grande do tipo, o garimpo vai beneficiar as comunidades locais. É uma grande mentira, né? Infelizmente não são os povos indígenas, ribeirinhos que se beneficiam disso. Não é feito de forma artesanal, são maquinários gigantescos. E explicando essa contaminação que o Clóvis mencionou, o resíduo do garimpo é mercúrio. Mercúrio se acumula na gordura do peixe, não é dissolvido, o peixe maior come o peixe menor, acumula mais ainda mercúrio, e o peixe é a base da dieta das comunidades rurais da Amazônia. Então isso está no organismo dessas pessoas, gerando doenças gravíssimas. A Umbelina mandou uma mensagem aqui pra gente falando que em conservação de meio ambiente ela tenta fazer a parte dela, que no sítio dela tem 35 alqueires e 14 são de matas. Tem 12 minas de água perenes muito bem conservadas. Quero aproveitar a mensagem dela e até engatando no assunto aqui que o Clóvis já mencionou. A gente sabe da importância do agronegócio aqui para a economia brasileira, em especial para o Paraná. E que muitos empresários que atuam nas terras da Amazônia, na verdade, são paranaenses, né? Que se deslocaram para lá. Então, esse fluxo não é só da chuva para cá, é das pessoas também investindo nessa região ou, em alguns casos, infelizmente, apenas explorando. E quando se fala em conservar o meio ambiente, é muito comum se estabelecer esse confronto entre os ambientalistas, muitas vezes chamados de ecochatos, como se fossem pessoas que apenas quisessem incomodar e atrapalhar a prosperidade alheia, né? E os ruralistas. E isso, inclusive, né, a gente vê no Congresso Nacional muito claro as bancadas ali. Então, como se essa natureza, né, e o desenvolvimento econômico fossem inimigos. Então, tem muitas falácias em torno disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Clóvis. Como que você interpreta essa rivalidade entre o rural e o ambiental? Em outras palavras, tem como conservar a natureza e continuar trazendo riqueza, desenvolvimento econômico? Aliás, não é isso mesmo que a gente objetiva? Olha, Esther, você faz uma abordagem bem real, né? Nós temos hoje claramente uma situação de confronto que se perpetua e que vem sendo perdida pelos ambientalistas. Essa que é a verdade. Nós conseguimos estabelecer em nossa sociedade uma robustez, uma estrutura política e econômica tão forte do ruralismo, tão musculosa, tão poderosa, que ela tem atropelado todo mundo, né? Tem atropelado, inclusive, os outros setores da economia. Então, isso é muito importante. Os ambientalistas não são inimigos da agricultura. Os ambientalistas estão preocupados com efeitos negativos da má agricultura. A agricultura, num país como o Brasil, é um fator preponderantemente relevante, extremamente importante, não só para a economia, mas para a viabilização de atividades econômicas
na área rural, que é grande parte do nosso território, e o que acontece, na verdade, é que não se conseguiu estabelecer um ponto de limite em relação à forma de se produzir alimentos, se produzir insumos que vêm da agricultura, que não são só alimentos. O grande problema que eu vejo é um desvio, né, do que a gente chama de interesse público. Enquanto que essa senhora descreve que mantém uma área natural e com orgulho, né, pelo relato, ela está cumprindo o interesse público da propriedade privada. O que é um alcance difícil numa sociedade como nós temos hoje. O interesse público da propriedade privada é uma demonstração muito elevada de um sentido de civilidade, de exercício de cidadania, de compreensão do interesse público. E eu acho que nós perdemos essa percepção de que o interesse público ele também tem que ser preservado, ele também tem que ser respeitado para o bem da sociedade. Então, me parece que o agro ele é um setor que domina a política, domina a economia e perdeu o sentido do interesse público. E esse fator tem prejudicado e tem dificultado a própria manutenção desse agro, que perdeu 1/3 da produção aqui no Paraná em função de acidentes gerados por desequilíbrios ambientais. Então, essa confluência deveria ser muito mais expressiva entre a atenção pela proteção do patrimônio natural e a manutenção dos negócios. E não são os negócios da área rural que estão em risco. Todos os negócios estão em risco se você tem desequilíbrios ambientais. Se faltar água em Curitiba, nós vamos ter que ir embora de Curitiba. Como São Paulo chegou a pensar em fazer os negócios em São Paulo há 10 anos atrás, com uma crise terrível que aconteceu lá, as pessoas começaram a pensar estrategicamente onde alocar as suas atividades, porque São Paulo não tinha mais condição de manter atividades funcionando. Atividades industriais, atividades de negócios. Então é disso que nós estamos falando. Se a agricultura exacerba e destrói, é a galinha dos ovos de ouro, né? Se você destrói o meio ambiente do qual você depende para produzir, vai chegar um dia que você não vai conseguir produzir mais. Vai acabar. Agora são 7h31, nós estamos conversando com o Clóvis, a gente continua aqui na conversa para Curitiba e região metropolitana, para quem fica aí do bloco estadual. Obrigada pela companhia, na segunda-feira a gente volta com uma entrevista gravada. Até lá! Agora são 7h33, a gente voltou com o TNews, aqui estamos entrevistando o Clóvis Borges, da SPVS. Antes disso, quero atualizar aqui um pouco das notícias sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Hoje, o presidente russo está fechando o cerco militar sobre Kiev, que é a capital da Ucrânia, está se preparando para a invasão então, e as forças são vistas já na cidade e buscam a capitulação do presidente ucraniano. Então, muita atenção na capital da Ucrânia hoje. Já temos, claro, registro de mortes das duas nacionalidades, né? E o presidente ucraniano está pedindo resistência da população, inclusive com coquetel Molotov. Já imaginou ter que enfrentar um exército russo com coquetel Molotov? Então, uma situação muito crítica, muito dramática, o mundo inteiro em alerta. E, claro, o presidente ucraniano aí se lamenta porque, pelo visto, não vai poder contar com forças militares da OTAN. Estão ali isolados, né, e a OTAN se prepara para proteger as fronteiras dos países que fazem parte do bloco, mais especificamente. Fora isso, as sanções e os embargos econômicos tentando causar um recuo aí da Rússia, mas que, pelo visto, não vai ser bem sucedido.
E voltando à nossa conversa aqui com o Clóvis Borges sobre meio ambiente, aproveitar um pouquinho esse gancho aí da guerra para falar de algo que a gente não fala muito, né, Clóvis? A guerra também produz um impacto ambiental gigantesco, né? E aí parece assim, o que vocês estão preocupados em falar meio ambiente se tem gente morrendo? Mas o impacto ambiental impacta as nossas vidas, afinal somos parte disso tudo. Bom, eu acho que uma das regras de uma guerra é que vale tudo. Apesar de haverem padrões, né, estabelecimento de alguns critérios, vamos dizer assim, isso acaba não sendo respeitado, né? A guerra a, é uma situação abusiva no relacionamento entre as nações, entre as pessoas, e ela gera todo tipo de medidas extremas. E, obviamente, a destruição da natureza é uma delas. Nós temos alguns exemplos históricos, né? As bombas napalm, os desfoliantes no Vietnã, na época, que havia muita floresta e guerrilhas, né? Então, os Estados Unidos usou desfoliantes, né? Que destruía praticamente todos os ambientes naturais para poder desproteger esses guerrilheiros. E a degradação da natureza, ela não é só no ato da guerra em si, mas você imagine quantos recursos nós, como humanidade, temos gasto para armamento, para defesa, né? É uma demonstração de fragilidade da nossa sociedade que precisa se defender dos outros países, né? Enquanto que o discurso, pelo menos na teoria, seria que nós temos que harmonizar as relações, nós temos que salvar o planeta dos problemas ambientais, dos problemas sociais, e a união seria o único caminho, né? Uma união civilizada que respeitasse limites seria o único caminho da gente manter esse planeta em boas condições de sobrevivência. E quando acontecem situações extremas, como isso que está acontecendo na Ucrânia, é um desânimo para a nossa esperança, né? De uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade que entenda as diferenças, que compreenda a necessidade de você entender o outro lado e você aceitar o outro lado. E isso reflete em todas as nossas atividades. E a destruição da natureza é mais uma das ações do homem que são irracionais, que são muitas vezes difíceis de entender, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Essa que é a verdade. É muita inteligência sendo voltada para algo muito triste, né? Muito destruidor. E tem uma pergunta bem interessante aqui do Júnior de Curitiba. Bom dia a todos. Minha dúvida é a seguinte: será que essa visão ambientalista excessiva não nos torna mais terceiro mundo ainda? Uma vez que na Europa tem meia dúzia de jardins e eles são bem mais desenvolvidos? O que você acha, Clóvis? O que o Júnior coloca é uma das argumentações mais tradicionais, vamos dizer assim, em relação à visão de defender áreas naturais numa proporção adequada em países como o Brasil, que é uma região tropical. A Europa não é uma região tropical, é uma área temperada. Ela realmente devastou grande parte do seu território, mas não tem os mesmos problemas que nós temos aqui, né? A temperatura diferenciada, o clima diferenciado, não gera, por exemplo, processos erosivos de grande monta que nós tivemos que conter aqui no Paraná. São bilhões de dólares emprestados do Banco Mundial, simplesmente porque a nossa agricultura estava perdendo o solo por excesso de erosão. E a única forma de segurar essa erosão é manter áreas naturais numa proporção adequada e garantir que a produção e a produtividade, especialmente, seja mantida. Então, a comparação com a Europa, ela não é correta, e, ao mesmo tempo, não há uma justificativa plausível para você dizer que se o outro fez alguma coisa errada, nós também temos o direito de fazer. Isso não corresponde a uma lógica muito coerente. E, de fato, a interpretação de sermos muito radicais, ela não cabe ao Paraná, ela não cabe ao sul do Brasil, não cabe ao sudeste, porque nós dizimamos as nossas áreas naturais. Quando os ambientalistas se mostram um pouco mais duros ou
numa visão, talvez numa visão mais pontual, radicais, é porque nós estamos tentando segurar nossas últimas áreas naturais, porque o resto já foi destruído. Então, não existe, na verdade, não corresponde à realidade essa impressão de que nós estamos tentando proteger áreas naturais em função de um casuísmo ou de uma vontade, né? O valor intrínseco da conservação, o valor da conservação por uma questão romantizada. As áreas naturais são áreas de produção. Eu acho que isso ajuda a responder a pergunta do Júnior. Uma área natural produz água, produz conservação de solos, produz equilíbrio do clima. E todos esses elementos são vitais para o nosso bem-estar e para a economia funcionar. Se a gente destruir todas as nossas áreas, a exemplo do que aconteceu na Europa, estou agora fazendo só um paralelo sobre a afirmação dele, a nossa economia não vai crescer e não vai ser pujante. Nós vamos gerar pobreza e vamos gerar problemas ambientais crescentes que vão degradar muito a nossa qualidade de vida. Então, a conservação da natureza representa um apelo à manutenção da qualidade de vida e aos negócios, especialmente. E apesar do atraso centenário ou milenário, até a Europa tem feito meia-culpa, né? Assinado novos acordos, mudado um pouco a postura em busca de reverter o que agora está muito em cima do prazo. Existe um fenômeno interessante que acontece na Europa, é o êxodo de populações rurais em algumas regiões e a volta da natureza. É muito interessante ver situações na Espanha, por exemplo, em que há um vazio demográfico em áreas rurais, há uma concentração da população em cidades e essas áreas estão começando a retornar e se tornar grandes atrativos para turismo de natureza, o que é outra fonte de recursos que nós não usamos no nosso país. A degradação causada no Brasil, praticamente em todo o território, ela evita a existência dessas grandes manchas de áreas naturais conservadas que viram destinos de turismo e que movimentam uma economia extremamente importante hoje no mundo. Nós temos aqui na região do Paraná, entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, uma região que ainda é bem conservada, uma região de serra, a Serra do Mar e boa parte da nossa região costeira ainda é um grande contínuo. E temos trabalhado de uma forma bastante interessante numa iniciativa chamada Grande Reserva Mata Atlântica, justamente na busca de que a visão de que esse contínuo sendo mantido em boas condições, a cultura local, o patrimônio histórico sendo bem preservado, gera um desenvolvimento econômico diferenciado do que nós fizemos no resto do território, capaz de gerar empregos e renda através da boa conservação. Além desse grande potencial de atividades turísticas, nós dependemos da Serra do Mar para a água de Curitiba, para a água de São Paulo, para a água de Joinville, para a água praticamente da região metropolitana. Então, a interpretação de áreas naturais como áreas de produção é talvez uma das saídas para que a gente deixe esse discurso evasivo de que áreas naturais são áreas que não são úteis e não servem para nada e que quem protege áreas naturais está sendo um tolo porque não está produzindo. Essa visão é uma visão distorcida da realidade e nós precisamos compor esse equilíbrio entre uma quantidade adequada de áreas naturais remanescentes e as atividades convencionais. Isso tem que ter um casamento e esse casamento não vem acontecendo, infelizmente. Olha que legal a mensagem que a gente recebeu aqui pelo DDD, eu acho que é da região de Cascavel. Ele diz assim: o ambientalismo trabalha com 3 pilares, o ambiental, social e econômico. Temos que andar com os 3 pilares juntos, não pode fortalecer um e deixar o outro. Os governantes têm que fortalecer os pequenos municípios e pequenos agricultores. Isso também é uma coisa importante, né? Quando se fala da agricultura, se imagina a agricultura familiar, mas a gente sabe que, né, esse estereótipo de maior devastação não é do agricultor familiar, né? Geralmente. É o grande. Que às vezes nem está por aqui, né? Uhum. Para que tenha atrativos gerando um êxodo das grandes cidades, diminuindo as grandes concentrações. E nós, como sociedade, temos que optar pelo orgânico, produtos da agricultura familiar, evitar os alimentos industrializados.
Com a proximidade das pessoas, terá uma sociedade com mais vínculos e laços, e assim mais feliz. Olha que comentário profundo, né? Com pequenas atitudes mudaremos a sociedade, a economia e também o meio ambiente. E eu vou aproveitar para deixar aqui uma pergunta do Gabriel de Pinhão. Ele fala que será que o pagamento por serviços ambientais seria um caminho mais viável para conter o desmatamento e garantir uma renda a mais para o produtor rural? Produzir água é bom para todos? Eu aproveito para te pedir, Clóvis, para explicar o que é o pagamento por serviços ambientais. Excelente pergunta. E existem várias formas de você estabelecer acordos na sociedade. Um deles, eu me referi no começo da entrevista, que é o valor intrínseco da natureza. Nós não temos que justificar que, se existem legislações, áreas naturais devem ser protegidas e isso deve ser respeitado no interesse coletivo. Infelizmente, o valor intrínseco da conservação ele não funcionou. Ele não é aplicável de uma forma suficiente. E daí nós chegamos num outro patamar, que é a remuneração. Então, já que nós temos aí uma certa dificuldade em implementação das leis, existe então um mecanismo, esse mecanismo já vem desde a década de 90, a partir de projetos demonstrativos, em que uma área natural, muitas vezes uma área natural que excede as exigências legais, imagine um proprietário que tenha 100% da sua área ainda bem conservada, ele está fazendo um serviço para o resto da sociedade. Ele é um produtor de água que está ajudando as propriedades vizinhas e muitas vezes até a região do município, a sede do município onde essa propriedade está instalada. Existe um valor que sai dessa área. Ele está produzindo a natureza. E a natureza não é só água, é uma cesta de produtos que são oferecidos. Eu costumo definir biodiversidade como a mesma coisa do que um grande galpão com um motor dentro desse galpão, um motor complexo com milhares de peças. É uma máquina que produz e solta para fora desse galpão uma série de produtos que acabam sendo disponibilizados para a sociedade. Se nós formos tirando peças desse motor, esse motor vai começar a funcionar de uma forma diferente, ele vai começar a falhar e pode chegar a um ponto que ele não funcione mais. E esses produtos não saem mais do galpão e não são mais oferecidos para a sociedade. Então, já passou a hora da gente reconhecer que os serviços prestados pela natureza não são gratuitos. Eles dependem de um esforço de proteger áreas naturais. E proteger áreas naturais não é de graça. Um proprietário que não planta convencionalmente e mantém uma área natural, ele está fazendo um outro tipo de produção. E esse outro tipo de produção hoje já pode ser monetizado. Nós já podemos saber quanto vale a água que sai dessa propriedade, quanto que existe de carbono que está fixado na forma de ambiente natural e combate o aquecimento global, né? Minimiza a nossa emissão de gases de efeito estufa, quanto vale a biodiversidade que está nessa área, que pode ser usada para uma infinidade de utilidades que a gente nem sabe ainda quais são, e todos os outros fatores, como conservação de solos, polinização da agricultura, que vem dos insetos, que só vão existir se continuarem existindo as áreas naturais para justamente manter essas populações presentes no território e fazendo um serviço para a sociedade. Então, nada mais justo do que aqueles proprietários que mantêm áreas além da obrigação legal sejam recompensados pela própria comunidade. E essa é uma das discussões. A pessoa que está com déficit de áreas naturais porque resolveu descumprir a lei, ela deveria estar remunerando aquele proprietário que tem uma área adicional. E esse equilíbrio e essa negociação também entra a discussão de quem mora nas cidades. Quem mora na cidade se beneficia da água que vem de fora, né? Curitiba não produz água. Toda a água de Curitiba vem de fora e em municípios como Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, que tem regramentos de proteção muito rigorosos
e devem ficar assim. Se a gente destruir essas áreas, vai acabar a água de Curitiba. Então, Curitiba deve um pagamento a esses municípios e devem haver políticas que permitam esse equilíbrio de remunerar a um serviço indispensável à sociedade. Um incentivo em dinheiro. Em dinheiro, uma remuneração. E nós fizemos na SPVS, alguns anos atrás, com uma empresa que nos apoiou, um trabalho de adoção de áreas. O mais longevo foi com a Posigraf, que começou em 2003, até hoje é mantido na Lapa, uma área de 130 hectares, em que o proprietário recebe um valor por mês para proteger essa área. E com isso, a Posigraf se posiciona como uma gestão ambiental de altíssimo nível, reconhecendo que a conservação da natureza é parte do negócio de uma grande gráfica. E isso é muito evoluído e é para esse caminho que nós devemos andar. O reconhecimento de que a natureza faz parte dos negócios. Aí é que está o primeiro mundo, na verdade, né? Agora são 7h50, é hora de mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tá na cabeça, tá no coração. Rádio T. 7h52, estamos de volta para o último bloco do T-News de hoje, recebendo o Clóvis Borges, e eu vou trazer um comentário aqui de um ouvinte, acho que é da região de Maringá, o Cabreira. Ele diz que é importante que os ambientalistas conheçam melhor os agricultores antes de fazer críticas. E aí ele cita o exemplo do caso de Petrópolis, né? Ele considera um absurdo relacionar esses desastres a problemas gerados pela agricultura, porque segundo ele, em Petrópolis não tem agricultura, só serra. Como que os agricultores teriam causado esse problema lá? Que existe até uma música que fala das águas de março. Então, essa questão não é uma mudança climática, é uma coisa que acontece há muito tempo. Em poucas palavras, Clóvis, como que a gente explica a relação entre desmatamento, algumas ações humanas em determinados locais e que acabam refletindo em outros? Então a gente vê que tem crise hídrica, seca em algumas regiões e excesso de chuva, muita água em outras, esse desequilíbrio. Como que se dá esse fluxo? Então, eu acho que é importante, a pergunta é uma pergunta como uma crítica, né, de que nós estamos fazendo uma mistura de problemas que não se relacionam, mas as mudanças climáticas são um problema global, né? Um fenômeno global. A destruição da natureza numa região vai acarretar efeitos negativos em outras. O que nós falamos no início da nossa conversa sobre mudanças climáticas é que ela representa fundamentalmente eventos extremos, ou seja, aqueles eventos que aconteciam raramente e com grande força, eles estão potencializados e com maior frequência. Então, o que acontece em Petrópolis é uma consequência da degradação da natureza no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. A mudança climática ela não é controlada. Um dos grandes fatores é a emissão de gases gerados pelos combustíveis fósseis. Isso está em toda a sociedade, não é só a agricultura. Mas a degradação de áreas naturais, a destruição ampla de áreas naturais é um dos fatores que gera os efeitos das mudanças climáticas. E nós estamos frente hoje a uma sequência, né? Não há como se desmentir que os eventos climáticos têm sido mais frequentes e mais fortes. E é isso que explica uma situação de uma área frágil, como Petrópolis, já é geologicamente frágil, mas a incidência de eventos extremos com mais frequência e com mais intensidade causa esses desastres. E isso é culpa, entre aspas, de toda a sociedade, né? De todos os atos de desequilíbrio ambiental que a gente vem causando no planeta, incluindo não a agricultura em si, mas a exacerbação, a destruição de áreas naturais além dos limites, inclusive dos limites legais. Isso faz parte da cesta de responsabilidade que gera esses eventos.
São 7h55, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do programa. Sabe, Clóvis, que você veio participar hoje do meu último dia aqui na apresentação do T-News. Na semana que vem, a Roberta Canetti, que é a apresentadora do programa, volta com o Marcelo Almeida. Na segunda e na terça, a gente tem reprise de 2 entrevistas gravadas. Então, hoje me despeço aqui dos ouvintes ao vivo. Mas antes de terminar, eu queria pedir para você... vou fazer uma provocação, né? Você já deixou muito claro na sua fala aí que não é interesse dos ambientalistas, não é interesse da SPVS ser inimigo da agricultura, muito pelo contrário, a gente sabe da importância desse setor. Mas eu queria saber se tem como os agricultores ou empresários do agronegócio fazerem parcerias com a SPVS, já que, pelo que você disse, é interesse de todo mundo conservar áreas naturais. Tem como fazer uma aliança dessas? Eu acho que a forma de comunicar as questões dos problemas ambientais muitas vezes cria mais dificuldades do que facilidades. Então, eu acho que esse é um aprendizado contínuo, né? A busca de aproximação com os diferentes atores da sociedade, especialmente aqueles mais importantes, como é o caso do agronegócio, é uma questão importante, é uma questão desejável. E para isso, existe uma série de mecanismos potenciais, uma série de ferramentas que mexem com a agroindústria, com o uso do território, procurando gerar um equilíbrio que pode, inclusive, vir das áreas urbanas. Existe um mecanismo que foi criado aqui no Paraná, chamado certificação LIFE, que proporciona, por exemplo, para que uma atividade industrial meça o seu impacto, meça aquilo que ela causa de impacto ambiental, e compense isso conservando a natureza. Então, nós falamos agora há pouco de pagamento por serviços ambientais. Essa certificação, que é uma certificação que está entrando na Europa, está entrando no México, está entrando no Paraguai, já está implantada no Brasil, já tem algumas empresas certificadas, seria uma fórmula de engajamento entre aquelas atividades econômicas que geram um impacto ambiental, e todas geram, com um acordo da sociedade de que áreas naturais fazem parte do negócio. Então, esse casamento entre atividades econômicas em geral e o entendimento de que a natureza faz parte desses negócios pode ser muito interessante para o produtor rural, que tem uma área natural relevante, ou vai restaurar uma área e vai ter nessa área uma terceira safra, por exemplo, uma área que está sendo reconhecida economicamente e está gerando uma forma de manutenção das atividades econômicas pela produção de natureza que essas áreas naturais proporcionam. Clóvis, muito obrigada pela sua participação, pela presença aqui. Parabéns pelo belíssimo trabalho, insistência de tantos anos, né, em proteger aquilo que é benefício para todos nós. Obrigado, Esther. E ouvintes, obrigada. A gente está chegando aqui ao final do programa. Quero me despedir e agradecer por esse período que passamos juntos aqui na Rádio T. Zenir, Marcelo Almeida, Marquinhos. Obrigada pelas mensagens tão carinhosas também, afetivas, participando. Na segunda-feira, estamos de volta com material gravado. Você vai ouvir a reprise da entrevista com o ex-ministro da Saúde, Alcene Guerra, na segunda-feira. E na terça-feira, você ouve a entrevista com Leonardo Capel e também com Beto Marcelino. Na quarta-feira, a Roberta Canetti está de volta aqui nos estúdios da Rádio T. Bom fim de semana, um bom feriado e até logo.